Olá, pessoal! Vamos dar continuidade no estudo dos produtos notáveis e agora vamos fazer o quadrado da diferença. Então, por que é quadrado da diferença? Quadrado porque o expoente é 2, diferença porque o sinal é menos. Vamos resolver das duas maneiras também. Primeira maneira prática, né? Aliás, a primeira maneira mais longa e depois a regra. Na maneira mais longa, como a gente faria? Nós teríamos que repetir duas vezes o x menos 3. Então, ficaria x menos 3 vezes x menos 3, né? Porque o expoente é 2, pede para repetir duas vezes essa expressão. Então, teria que multiplicar x vezes x, que dá x ao quadrado, e x vezes menos 3, que vai dar menos 3x. Daí também tem que multiplicar com o menos 3. Menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 3 vezes menos 3, menos com menos vai virar mais. E 3 vezes 3 dá 9. Daí junto que dá para juntar, que no caso é só esses dois, esse e esse, né? Então ficaria x ao quadrado menos 6x e mais 9. Ou seja, essa é a maneira mais longa, a gente multiplicando. Para a maneira prática, a maneira mais rápida, é utilizando a regra. Qual é a regra? A gente faz o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, se a gente fosse fazer pela regra prática, como ficaria? Bastaria que você fizesse as contas tudo com esse 2 que está aqui fora. Então, x ao quadrado, menos, porque aqui no meio é menos, daí 2 vezes x vezes 3. Então, 2 vezes x vezes 3. E por último, mais o 3 ao quadrado. Tá vendo que na hora que a gente resolve isso daqui, vai dar a mesma resposta, né? Aqui eu já tinha feito direto, né? 3 ao quadrado que dá 9. Então, dá a mesma resposta, geralmente a gente utiliza a regra prática para a gente economizar o tempo. Mas as duas maneiras está correta. Vamos fazer mais alguns exemplos utilizando a regra prática. Olha essa letra B. Então, vai fazer sempre com as contas com o número 2 que está aqui fora. Então, vai fazer 6 ao quadrado menos, porque aqui no meio é menos, daí 2 vezes 6 vezes x. E por último é mais o x ao quadrado. E daí resolve. 6 ao quadrado dá 36, menos 2 vezes 6 dá 12x, e mais x ao quadrado. Então, terminou a nossa conta. Observem que esse tipo de expressão, esse tipo de produto notável, sempre vai dar 3 termos, certo? Olha essa letra C. Vai fazer x ao quadrado, menos, porque aqui no meio é menos, 2 vezes x vezes 1. E por último é mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Olha essa letra D. Vai fazer 3 ao quadrado, menos, porque aqui no meio é menos, 2 vezes 3 vezes 2x, mais o quadrado do segundo termo. Aqui tem que pôr entre parênteses, porque tanto vai para o número 2 quanto para a letra x. Então, vamos resolver. 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 3 dá 6 vezes 2, 12x, mais 2 ao quadrado dá 4 e x ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. Então, observe, né, que a gente sempre vai utilizar essa regra para esse tipo de produto notável. Vai fazer 3 ao quadrado, né, o primeiro termo, menos 2 vezes, se 2 vezes é regra, o primeiro termo vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Vamos fazer mais dois exercícios para finalizar. Olha essa letra aí. Então, quadrado do primeiro termo, menos, porque aqui no meio é menos, 2 vezes,
esse primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra que sempre que tiver número com letra juntos, deixa entre parênteses, porque precisa resolver para os dois. Então, daí é só resolver. 4 ao quadrado dá 16, menos 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16x, mais, daí 2 ao quadrado dá 4, e x ao quadrado dá x ao quadrado mesmo. O último exemplo, nesse exemplo tem uma fração aqui, mas a regra é a mesma. Você vai fazer sempre com a conta com o número 2 que está aqui fora. Então, vai fazer o 1/2 ao quadrado, certo? O 1/2 ao quadrado, menos, porque aqui no meio é menos, 2 vezes, que é da regra, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 1/2 vezes o x. E por último é mais x ao quadrado. Daí é só resolver, 1 ao quadrado dá 1 mesmo, 2 ao quadrado dá 4. Então, a fração ficou assim na forma de potência, né? Na resolução. Menos, neste caso aqui, nós podemos cortar 2 com 2, porque 2 vezes 1 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente só pode cortar do jeito que eu fiz aqui, quando tiver 2 e 2. Ou seja, quando tiver números iguais, né? 3 e 3, 4 e 4. Se tiver um multiplicando e o outro dividindo, a gente pode cortar. Então, nesse caso, ficou só 1x. E eu vou colocar só x, não precisa colocar o número 1. E mais o x ao quadrado. E nós finalizamos. Essa é a nossa resposta desse produto notável. Então, observe que para a gente utilizar a regra, basta você observar que o primeiro termo vai ser ao quadrado, o último termo também vai ser ao quadrado, certo? Esses dois termos aqui ficam ao quadrado. E o termo aqui do meio, você vai fazer 2 vezes esse vezes esse. Então, essa é a regra para encontrar o termo do meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E o sinal aqui, ó, repete o do meio. E o sinal lá do final vai ser sempre mais. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais. Tchau!